Quando eu não sabia que ainda estava doente, sofri bastante, porque as pessoas era como se não acreditassem que eu não estava mesmo bem psicologicamente e arranjavam todos os pretextos para me culparem a mim de não estar bem. Eu costumo dizer que se um poema meu ou uma pintura minha te abalar de alguma forma enquanto estás a ler o meu poema ou a olhar para a minha pintura, se mexer contigo, se te transformar 1 milímetro nesse instante, já é bom. Cláudio, obrigado por ter aceitado nosso convite aqui para falar com a Voz Futura. Como eu te contei, a Voz Futura é um canal de conteúdo propositivo, então a gente busca gerar reflexão a partir das histórias de pessoas que a gente acredita que estão fazendo um trabalho relevante, bonito e interessante para a sociedade. A gente chegou até o seu nome por recomendação, né, de pessoas que falaram sobre o trabalho, tanto seu quanto do manicômio. E quando eu estava lendo um dos seus livros, te falei isso até acho que numa mensagem, a história, né, que fala sobre a mulher que acorda, me fez pensar muito sobre como a gente acorda e como a gente se sente. E eu queria começar te perguntando isso: como você acordou hoje? Como você está se sentindo hoje? Acordei mal porque torci uns músculos no meio da noite, não sei como. Mas estou, de resto, estou bem. Também. Obrigada. E como é que você costuma se apresentar para as pessoas? Como é que eu costumo me apresentar? Sou a Cláudia, nome artístico Cláudia R. Sampaio. Sou artista plástica e poeta. E como é que você chegou no trabalho de artista plástico? Entendo que a poesia começou um pouco antes na sua vida. Sim. Me conta um pouco da sua história como poetisa e como artista. Como poetisa, bom, foi desde sempre que eu comecei a aprender a escrever com 5 anos e desde sempre o meu modo de me exprimir era em jeito de poesia. Não sei porquê, acho que nunca soube bem explicar, mas as professoras da minha escola primária, quando eu era bem criança, chegavam a chamar à escola a minha mãe ou a minha avó, porque às vezes não acreditavam que tinha sido eu a escrever certos textos que eram escritos em casa. E depois tinha muita piada, porque a minha avó, como é analfabeta, e era ela que tomava conta de mim durante o dia, porque a minha mãe trabalhava até tarde, a minha avó dizia: bom, não posso ter sido eu a escrever, porque eu nem sei ler nem escrever, a mãe dela chega muito tarde a casa. E pronto, e depois claro que escrevia textos na escola e as pessoas viam que era eu que escrevia, porque a admiração era sempre esse jeito poético que eu tinha. Em vez de ser aquela composição, aquele texto em prosa, eu escrevia muito em quase a rimar, eu fazia rimas desde muito cedo. Então acho que neste caso, acho que já nasceu comigo. Mas depois o meu percurso deu uma reviravolta, eu não fui estudar letras, fui estudar cinema. Na universidade fui para o Conservatório Português de Cinema. Fui parar a escrita de televisão e ao mesmo tempo que trabalhava em televisão escrevia os meus livros de poesia. Que de facto então antes de eu chegar aqui ao manicômio já existiam, já estavam vários publicados. Aliás, enquanto estou no manicômio só saíram 2. Antes disso acho que já tinha 5. E a parte das artes plásticas, eu sempre gostei de pintar, apesar de nunca ter... Bom, mentira, estudei na escola secundária, era uma escola artística, só que eu estudava audiovisuais, daí ter ido para cinema. Tínhamos só uma cadeira sobre desenho livre, que foi o máximo que eu tive de estudos de desenho ou de pintura. E considero-me sempre uma autodidata em tudo, na escrita, na pintura, no tarô. Sou autodidata em absolutamente tudo o que faço, sempre. Aliás, costumo dizer que perco um pouco o interesse se estudar, se for para uma academia, não é? Se for algo muito académico, se eu fosse estudar letras, se calhar talvez tivesse perdido um pouco o interesse, não sei explicar porquê, que foi o que me aconteceu um pouco com o cinema. Bom, acho que só não era o meu percurso, cinema. Você, por ter começado a escrever muito cedo, né, ainda mais numa forma de poesia,
ter feito muitas coisas assim, como autodidata, você sempre se viu, você se considera, se enxerga como uma pessoa diferente das outras, né? Porque a gente tem essa mania de falar das pessoas que são um pouco diferentes. Você se considera uma pessoa diferente? Eu considero-me diferente de toda a gente, felizmente. Eu não gosto de ser igual a ninguém. Mas diferente só nesse sentido. Sei que sou uma pessoa muito persistente nos meus objetivos e se não fosse, nem sequer estaria a ser artista plástica hoje em dia, porque eu tive de mudar de vida tudo radicalmente para poder só fazer pintura e só escrita, não é? Ah, foi assim, aliás, que eu cheguei aqui ao manicômio, porque persisti em mudar de vida. Ia te perguntar sobre isso, assim, como foi a sua chegada ao manicômio? Como que Sim. você chegou até aqui? Foi então numa altura em que eu já não trabalhava em televisão, porque adoeci e fiquei incapacitada de trabalhar com horários, aquelas coisas. E tive um internamento psiquiátrico em que nesse internamento eu fui fazendo desenhos enquanto lá estava, porque era a única forma de me exprimir, por causa da medicação, era muito forte, eu não conseguia ler nem escrever, então fazia assim uns desenhos e quando saí desse internamento continuei essa forma de me exprimir em casa a pintar e fui aumentando o tamanho das pinturas, comecei a mostrá-las na internet, as pessoas gostavam do que eu mostrava e estive 2 anos a fazer isso sozinha, em casa, até que encontrei uma entrevista do Sandro Rezende, que é o fundador do Manicômio, e em que descobri que ele era o mentor da oficina de artes dentro do Hospital Psiquiátrico de Lisboa. E enquanto eu estive internada não o conheci, achei alguma ironia nisso, escrevi-lhe, pronto, acabámos por nos conhecer, eu mostrei-lhe as minhas pinturas e ele convidou-me a ser artista de um sítio que ele disse que ia ser inaugurado e que iria chamar-se Manicômio. E a ideia era pegarem algumas pessoas até que já só iam ao hospital psiquiátrico para pintar, que já nem sequer estavam internadas, pegar nelas para terem uma galeria normal, onde fossem artistas, residentes e onde pudessem vender os seus trabalhos e serem representadas por uma galeria, como nas outras galerias absolutamente normais. Só que, obviamente, ficámos sempre com o tema de fundo da doença mental, não é? E o manicômio tornou-se, além de uma galeria, esse espaço onde aproveitamos para falar de saúde mental. Queria voltar num ponto que você tocou sobre o momento que você adoeceu. Como que aconteceu especificamente para você ter adoecido? Quais foram as sensações? O que te levou a adoecer? Eu comecei a ficar doente por volta dos 20 anos. Eu tenho 41. Na altura em que eu comecei a sentir-me diferente, eu não sabia que tinha uma doença, eu não sabia nada do que estava a acontecer comigo, tinha muitos ataques de pânico, começava a ter ataques depressivos muito repentinos, depois melhorava, depois... Enfim, começou a ser uma montanha russa de oscilações de humor. E comecei a ir a urgências de psiquiatria, a ter psiquiatras, a ter psicólogos e ninguém me dava um diagnóstico. O diagnóstico que quase todos me davam era bipolar, ser bipolar. Mas ninguém me dava com uma certeza, até porque é muito difícil. E só depois, aos meus 30 anos, 33, é que infelizmente as coisas foram piorando porque eu não estava bem medicada. É preciso às vezes teres um diagnóstico mais correto para estares bem medicada. E então houve um internamento psiquiátrico em que me deram um diagnóstico mais final, que é o que eu tenho até hoje, sendo borderline. E tenho esse psiquiatra até hoje, felizmente, que mudou um pouco a minha vida para melhor, no sentido em que a medicação passou a ser a correta, a terapia passou a ser a correta. Tenho uma psicóloga agora há 4 anos que me ajuda muito. Mas pronto, ser borderline não é o que eu sou na realidade, não é? Porque a doença não nos faz, aliás, é um transtorno de personalidade, ou seja, cada pessoa com este transtorno será muito diferente da outra, porque depende da forma como foste educado, depende dos teus traços de caráter. Não há um borderline que faz as mesmas coisas iguais ao outro. No fundo, são padrões que nós temos, que se repetem e que se tornam doentios, não é? Se tu não te tratares, se não fizeres terapia.
Mas agora tinha que estar aqui. No fundo, são oscilações de humor muito repentinas. Pronto, quando tu perguntaste o que é que eu sinto, como é que eu me sinto doente, são oscilações de humor no próprio dia. Eu posso acordar muito bem, daqui a bocado tenho uma crise depressiva gigante e posso pensar em morrer, e depois passa-me outra vez à hora de jantar. Entendi. Você falou sobre vários termos que hoje em dia eu acho que a gente acaba usando até de forma inadequada, né? As pessoas elas gastam muito o sentido da palavra quando colocam em qualquer Sim. contexto, né? Então você falou sobre bipolaridade, sobre ataque de pânico, borderline. É, como que uma pessoa, né, até para a gente dar nome às coisas e as pessoas poderem se identificar e se relacionarem com você e com o que a gente quer falar sobre saúde mental também, como é que você descreveria, por exemplo, quando você está tendo um ataque de pânico? Quais são as sensações? Eu não sabia eu, na altura em que tinha ataques de pânico, não sabia que estava a ter ataques de pânico. Depois é que fui percebendo que era um ataque de pânico. E acho que há muita gente que não sabe quando tem ataques de pânico. É uma sensação de morte iminente. Começas a ficar numa espécie de paranoia, e o perigo é que, de facto, essa paranoia muitas vezes se reflete em sintomas físicos. Torna-se bastante real, porque o teu coração dispara, fica muito rápido, achas que vais ter um ataque cardíaco. Muitas pessoas vão para o hospital porque ficam com sintomas físicos e não sabem que aquilo que está a acontecer é só um ataque de pânico. Eu já fui para as urgências. Mas ninguém discrimina, por acaso os médicos dizem sempre que fiz bem em ir, porque de facto há sintomas físicos e podes ficar tão nervoso que podes desmaiar, ou, enfim. E então eu descobri que eram ataques de pânico. Hoje em dia já não é uma das coisas que mais me afeta, talvez por causa da terapia e de todos os medicamentos que eu tomo. Hoje em dia aquilo que continua a afetar mais são mesmo as oscilações de humor repentinas, porque às vezes são totalmente inesperadas. E então nunca estás preparado para ter essa queda de humor repentina, porque às vezes nada acontece. Essa é que, essa é que é a coisa assustadora, é que não é preciso nenhum drama nesse teu dia acontecer. Às vezes é a própria cabeça que vai buscar alguma coisa que te despoleta um ataque repentino. Como que as pessoas no seu entorno, amigos, familiares, se relacionam com essa sua parte da doença? Enfim, como que você... Olha, a minha mãe, porque a minha família neste momento é só a minha mãe, felizmente, desde que sabe, sempre reagiu muito bem, é compreensiva. Ela própria tem depressão e sempre lidou com isso, portanto, não seria ela a criticar. Quanto a amigos, quando eu não sabia que ainda estava doente, sofri bastante, porque as pessoas era como se não acreditassem que eu não estava mesmo bem psicologicamente e arranjavam todos os pretextos para me culparem a mim de não estar bem. E depois ouves aquelas famosas frases de tu tens é que trabalhar, por exemplo, numa altura em que eu já não conseguia trabalhar ou que tinha sido despedida e não conseguia sair da cama, as pessoas diziam ou que era preguiça de trabalhar ou que eu estava a chamar a atenção. Tudo era culpa minha, que eu acho que é uma coisa que acontece muito com pessoas que têm doença mental, é que acabam por ser acusadas de terem a doença que elas não escolheram ter. Depois, obviamente, alguns desses amigos, quando souberam que eu tinha um diagnóstico, foram um pouco mais simpáticos, mas muitos deles desapareceram da minha vida, inclusive desapareceram em alturas em que eu estive internado. Nunca foram visitar-me. Quando eu saí, não voltaram a contactar-me. E obviamente que tu sentes que é como se fosse um prato que já não tem uso, uma louça esfarrapada, e que as pessoas às vezes não têm muito interesse em ter um amigo que lhes pode dar alguma dor de cabeça, porque vais precisar deles, vais ser chato, vais precisar de ajuda. E há pessoas que não estão para isso, simplesmente então desaparecem. E depois ficam aqueles que tu vês, que foi o que me aconteceu com uns amigos depois que eu tive mais recentes, esses é que acabaram por aparecer no meu internamento. E os mais antigos e os que me viram a ficar doente foram os que desapareceram. Os que me conheciam
acredito, os que me conheciam mais recentemente não questionaram o facto de eu ter um problema de saúde mental e absorveram isso e pensaram só, bom, ela tem direito a estar doente, como qualquer um de nós, e vamos apoiá-la. E esses amigos ainda continuam na minha vida. É claro que às vezes também me dizem que é muito difícil saberem como ajudar-me, e eu entendo. De facto, as pessoas às vezes ficam um pouco em pânico, não sabem o que fazer para te fazerem sentir melhor, porque de facto nada faz. Às vezes nada funciona. O que que você diria para uma pessoa que não sabe o que só você sabe, o que está passando e que às vezes ainda assim é difícil de identificar? O que que você diria para elas que é a melhor maneira assim de se relacionar? Sim, eu costumo até participar em algumas conferências sobre doença mental e uma das coisas que eu alerto as pessoas que tenham alguns casos de pessoas em torno delas com doença mental é o que quer que façam, nunca culpem a própria pessoa de estar doente. Porque imagina, tu descobres que tens um cancro e alguém a dizer, estás a ver? Agora tens um cancro, porque é culpa tua. Ou estás com gripe, vês? É como se fosse a mesma coisa de estarem a acusar de teres uma doença física, estarem a acusar-te de teres uma doença mental. Então isso é a pior coisa que se pode fazer, porque imagina, quando alguém está tão deprimido ao ponto de pensar em suicídio, se começar a acreditar que a culpa é dela, essa pessoa vai mesmo cometer suicídio, porque não há ninguém ao seu redor que perceba que é uma doença e que as pessoas não têm culpa de ficar naquele estado. E nesses momentos em que você foi pedir ajuda médica ou que você foi internada, você chegou a pensar em suicídio algumas vezes? Sim, e cometer também. Quer dizer, não resultou. 2 vezes, sim. Como foram essas experiências? Aliás, foi por causa disso que eu tive o meu diagnóstico. É o chamado há males que vêm por bem. E na primeira vez que tentei foi quando eu tive finalmente o meu diagnóstico. Entretanto, depois aconteceu outra vez, uns anos depois, e agora só melhorei desde que tenho esta nova terapeuta, esta nova psicóloga. Nunca mais fui internada, nunca mais tentei nada mais grave, porque este trabalho de terapia tem-me ajudado bastante a reconhecer de onde vêm estes padrões do transtorno, não é? Porque no fundo tratam-se de padrões que tu não consegues evitar. O mais difícil será sempre evitar as oscilações de humor repentinas. Então o que nós fazemos é tentar aprender, quando eu tenho uma crise dessas, tentar com que a cabeça não entre na tal espiral sem fim. Mas é sempre difícil e não tem cura. Você se importava de descrever um pouco como foram esses episódios de tentativa de suicídio? Ou, Ah, como é que foram? o que você lembra? Foram Assim? atos impulsivos. Ah, Porque eu acho que quando chegas a esse ponto, tu já não te sentes propriamente uma pessoa, já não te sentes humano. No meu caso, eu lembro-me que estás para lá da dor, não é? Já passaste a fase de estar a sofrer. Depois há uma fase que eu não sei se as pessoas falam muito nisso. Eu acho que sei isto por causa da terapia. É uma fase pós-dor em que tu já não sentes nada. E então, como já não sentes nada, é como se deixasses de te sentir humano e torna-se ali uma coisa quase de um ato impulsivo de só quer deixar de existir, basicamente. Porque eu lembro-me de falar com a minha terapeuta que não era que eu quisesse morrer. Eu acho que ninguém acorda um dia e diz, pá, apetece mesmo morrer. Era uma questão de não conseguir viver, que eu acho que há aí uma diferença. É uma desistência de viver porque não estás a conseguir sentir-te humano, sentir-te inserido na vida. Tenho muita sensação de, por exemplo, estar de fora a ver a minha vida passar. É uma das coisas que acontece. É como se eu estivesse a ver um filme em que eu já desisti, já estou só a observar de fora e penso, "Não, aquela pessoa, coitada, está completamente perdida. O filme acabou." É, assim, estou a tentar ser poética a descrever a sensação, mas é mais ou menos isso. Bom, a poesia é natural, né, para você. Então acho que até a forma como você descreve as coisas, elas vêm com esse tom artístico. E eu ia te perguntar em contrapartida a isso, porque você fala, né, de uma pessoa e de um sentimento, às vezes, que deixa de ser humano, mas quando eu leio
as suas poesias me parece muito viva, me parece ter muita vida. Então eu queria te perguntar assim, o que que faz você se sentir mais viva e mais humana? Olha, escrever, escrever e pintar são das coisas que mais me fazem sentir viva. E sobre quais elementos assim você gosta mais de escrever e falar sobre e pintar sobre? Eu Conta mais sobre o seu trabalho. não penso muito. Eu acho que quando escrevo, por exemplo, estou numa espécie de ato de num transe e é como se fosse uma voz, outra voz minha que sai. Às vezes não estou bem consciente do que vou escrever, não sei explicar. É como se eu estivesse a descobrir naquele momento o que é que eu quero dizer. Ou seja, não penso, agora vou escrever um poema sobre o meu caminho daqui até ali e depois falo sobre flores. Não, é no ato, no momento é que isso acontece, que é o que eu faço com a pintura. Há pessoas que fazem o famoso esboço, fazem estudos e depois fazem uma pintura. Eu descubro no momento, mas isso é mim ou o que me interessa, é a minha forma, é como se eu estivesse naquele momento a perceber a minha cabeça, a perceber mais quem eu sou. É sempre uma descoberta todos os dias. Isso é muito bom, né? De você ir se descobrindo mais Por como isso é que me sinto mais viva quando estou a fazê-lo. Porque estou a descobrir coisas, fico curiosa, mas porquê é que eu desenhei estas flores, mas porquê é que eu escrevi isto? Ah, Tem um poema seu que me chamou a atenção, eu não lembro agora se é o título ou se é a primeira frase, mas fala sobre o peso dos outros, né? O quanto que a gente carrega do peso dos outros. sim. E eu queria saber, assim, porque eu acho que a gente não vive numa sociedade onde a gente se pauta muito por comparações e por, né, a gente acaba sentindo uma pressão social. Você sente isso no seu trabalho? Você se vê livre quando você está pintando? É quando eu me sinto mais livre. Se calhar até pelo sítio onde eu trabalho, aqui no manicômio, como não há ninguém, se calhar nas galerias mais comerciais, isso acaba talvez por haver uma pressão de que se aquele artista tem aquele estilo, vai sempre ter de ter aquele estilo para vender, não é? É quase como se o galerista não quisesse que o artista saia do seu estilo. Eu acho que. E eu sei de histórias em que há essa pressão. Aqui ninguém nos diz o que devemos pintar, aqui é seres tu próprio. Então, de facto, por causa disso, são os momentos em que eu me sinto perfeitamente livre, porque eu não tenho qualquer pressão em pensar no que o outro vai querer que eu pinte ou escreva. E acho que se isso acontecesse, a escrita seria péssima. Porque se tu pensares, ou como é que o público vai reagir ao teu livro, ou como é que o público vai reagir à tua pintura, tu já estás a desviar-te do teu eu, já estás a desviar-te da tua essência, porque já estás a pensar no o que é que o outro vai pensar sobre ti. Não, não posso nem me acontece a mim quando estou a pintar pensar sobre isso. O que que você gostaria que as pessoas levassem para as suas próprias vidas com relação à sua arte? Uh, não sei, eu costumo dizer que se um poema meu ou uma pintura minha te abalar de alguma forma enquanto estás a ler o meu poema ou a olhar para a minha pintura, se mexer contigo, se te transformar um milímetro nesse instante, já é bom. Se ficares indiferente, talvez não seja o meu objetivo, mas se não ficares indiferente, se algo em ti se transformar um bocadinho quando estás a ler esse poema meu, eu diria que já é um dos meus objetivos. E quais são as coisas no mundo, nas pessoas e nos projetos que te cercam que fazem você se sentir assim abalada positivamente? A arte e a poesia, lá está, são das coisas que mais mexem comigo. Ah, sei lá, eu tenho episódios de estar a chorar no museu, a olhar para pinturas do Van Gogh, por exemplo, que é um ato extremo de estar a chorar de emoção, mas de facto é o que a arte faz comigo. Mas o Van Gogh também tem aquela história que todos nós sabemos e ainda mexeu mais comigo por isso. Mas a arte, na sua forma geral e plural, é aquilo
que mais me emociona. As pessoas emocionam e as pessoas são uma arte, não é? A arte é feita por pessoas. Então, no fundo, se eu for a pensar o que é que me emociona, na realidade, são as pessoas, porque são as pessoas que fazem arte. Voltando só um pouquinho atrás na sua história, você falou que você e sua mãe hoje são a sua família, né? Uhum, Você cresceu com a sua mãe e uhum, com a sua avó. uhum. Como que era a relação de vocês três? São mulheres que te inspiram, te inspiraram? Como que era Sim, porque como foi crescer dentro dessa família? a minha mãe, no fundo, acabou por ser praticamente mãe solteira, porque o meu pai saiu de casa quando eu tinha apenas 1 ano e a minha avó também já era separada. Eu cresci numa casa completamente estranha, porque a minha avó e o meu avô viviam em quartos separados, faziam uma vida separada um do outro, e eu e a minha mãe, mas todos na mesma casa, então aquilo era muito esquizofrénico. E depois sem a imagem de um pai. Mas ao mesmo tempo são pessoas que sempre me inspiraram pela sua perseverança, lá está, que é aquela que eu acho que tenho comigo, de não desistir das coisas, de lutar, de trabalhar arduamente para se conseguir alguma coisa na vida. E elas educaram-me, foi um pouco como se elas tivessem desistido da vida delas e se tivessem focado para que eu não fizesse o mesmo e que perseverasse na vida e fosse atrás dos meus objetivos, basicamente. Eu ia te pedir para falar uma mensagem final para as pessoas. Acho que você já falou um pouco aqui, mas queria que você dissesse assim, o que que você diria para as pessoas que se sentem diferentes, que talvez não sejam tão acolhidas pela sociedade, o que que você gostaria de passar como mensagem propositiva a elas? Bom, para já que cada um é como é e essa diferença está nos olhos da sociedade, ou seja, as pessoas que se sentem diferentes estão a sentir-se diferentes porque a sociedade as faz sentirem-se diferentes. Não quer dizer que sejam elas que estão erradas. Aliás, se alguém se sentir mal por ter uma doença mental, já se está mesmo a ver que é porque a sociedade está errada, não a pessoa por estar doente. Porque acho que uma sociedade evoluída deve ajudar quem precisa, deve ajudar quem está doente e não virar as costas. Isso só mostra que estamos muito atrasados. Eu gostava só de deixar uma mensagem que as pessoas que tiverem uma doença mental ou que tiverem algum problema em que se sintam discriminadas de alguma forma, e falo de todos os tipos de discriminação, que não desistam de ser quem elas são, porque lá está, não sinto que sejam elas que estão erradas, e que não desistam de procurar ajuda e que nunca tenham vergonha de algo que não é para ter vergonha. Pronto, acho que é isso. Obrigado. Se eu desaparecer hoje, e falo mesmo do meu corpo aqui tão sentado, a escrever desde a ponta da língua à légua mais distante da minha vida, diz que compreendi. Diz que sei que nada está onde é certo estar, que o amor súbito é a escada para o entendimento. Diz que fui ar azul sobre campos de secura, estrada reta ao infinito, um acidente ao longe. Que provei toda a sede quando engoli os homens, que queimei alegremente no ácido das palavras, que tombei em ricochete para que me vissem, e que, quando me viram, me ergui animal. Diz que me viste nua sempre, que corri por hospícios de olhos fechados e a boca às avessas, que vivi mais ao alto do que em mundo plano, e fui honesta na minha rente loucura. Diz que nunca esqueci a solidão plátano, que ninguém viveu no meu lugar, nem eu no de ninguém, que fui o alvo frio que preenchi com esta pena pela minha ausência, e que tudo o que disse foi com silêncio. Diz que sei sobretudo que ardemos juntos como ventosas, que o teu corpo me serviu de andar às pernas asmáticas, que te agradeço ter-te oferecido lírios, que me reduziste o nojo da espécie. Diz que eu fui eu. Guarda-me este segredo que tenho largo por baixo dos cabelos. Quanto em mim fui que não vivi, quanto em ti é que fui eu. Mas não te preocupes, não desapareço hoje. Quando me conheceste já eu não existia e tu sabes que essas saudades que vais tendo são as minhas.